boa tarde. Acompanhe agora os temas que fazem esta síntese informativa. Secretário Nacional da Casa CE, Rafael Aguiar, aborda sobre desobediência civil proposta por Sapalo António. No Brasil, iniciada a campanha de vacinação com a Coronavac. No desporto, Tottenham vence o Sheffield United por 3-1. Daqui a pouco você vai acompanhar o desenvolvimento. O ex-deputado e antigo presidente da bancada parlamentar do PRS, Sapalo António, defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA na governação em Angola. O político, que agora se dedica à docência, fez esta afirmação durante uma entrevista à Mundo News, conduzida pelo jornalista António Zongo. Na entrevista, Sapalo António justificou a sua posição com o facto de, na sua perspectiva, o MPLA jamais poderá sair do poder por via de eleições, sublinhando que o partido no poder vai continuar a fazer recurso à fraude eleitoral para subverter a democracia e o Estado de Direito. Entretanto, para analisar o facto, temos daqui a pouco em estúdio o académico e político Rafael Aguiar, ele que é secretário nacional da Casa CE, e vai abordar sobre o assunto. É para daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Bem, já cá está comigo o político Rafael Aguiar, ele que é secretário nacional da Casa CE. Doutor, boa tarde e seja bem-vindo à síntese informativa. Boa tarde aos telespectadores e aos internautas e boa tarde a esta equipa maravilhosa que leva a informação à juventude. Muito obrigada. Portanto, numa entrevista concedida à Mundo News, claro, o ex-deputado Sapalo António defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA ao poder, justificando ainda a afirmação pelo alegado facto do MPLA fazer sempre recurso a fraudes para se manter no poder. Doutor Aguiar, como é que olha para estas afirmações? Concorda que a desobediência civil é a única solução para a alternância do MPLA no poder? Bom, há aspectos que o Dr. Sapalo António, que tem responsabilidades políticas, quer no país e, sobretudo, em relação à educação política da juventude, há questões que ele aborda que eu concordo plenamente e há outros que eu discordo. Os aspectos que eu concordo é que, efetivamente, há essa percepção e convicção generalizada ao nível da opinião pública de que as eleições em Angola ocorrem de forma fraudulenta e, por via disso, nenhum outro partido que não seja o MPLA consegue ganhar estas eleições. Também concordo com o Dr. Sapalo António de que, efetivamente, no início, os partidos políticos da oposição contestam os resultados eleitorais e depois, provavelmente por medo ou por outras razões, acabam efetivamente fazendo parte das instituições que resultaram de eleições fraudulentas. Até aqui estamos de acordo. Estamos, então, e temos que, então, encontrar fórmulas para efetivamente contornar isso. E há, no seio da sociedade, duas correntes. Começa a emergir uma corrente radical que sente que a partir das eleições não é possível, portanto, provocar alternância política em Angola e entende que deve haver uma ação que o Dr. Sapalo António chama de desobediência civil, que consiste em manifestações que podem redundar em golpe de Estado para se desalojar o MPLA do poder. Mas há uma outra corrente que defende que é necessário uma ação coordenada da oposição, de forma sistemática e permanente, capaz de provocar alterações no quadro constitucional e alterações nos órgãos de Estado que superintendem a matéria eleitoral, no sentido de podermos efetivamente provocar alternância política. Eu não concordo
com o golpe de Estado como um método de provocar alternância política, porque, em primeiro lugar, é ilegal, em segundo lugar, é antidemocrático e, em terceiro lugar, legitima o MPLA usar a força e ele é detentor. Portanto, ele é que controla os órgãos de Estado, sobretudo os órgãos de defesa e a Polícia Nacional. Essa perspectiva pode legitimar o MPLA de fazer recurso às Forças Armadas e à Polícia Nacional para se manter no poder. E esse clima que pode propiciar, por um lado, uma tentativa de golpe de Estado por parte da sociedade e, por outro lado, o uso da força militar e policial para se manter no poder, não é o cenário que Angola precisa neste momento. Se notar, nós vimos precisamente deste cenário. Qualquer análise do fenômeno político deve partir de uma perspectiva de historicidade, e numa perspectiva de historicidade nós tivemos a luta de libertação nacional, mas também tivemos uma longa guerra civil, e que a experiência comprovou-nos de que pela via armada não é possível, portanto, conduzir-se o Estado angolano. É um retrocesso que nós não podemos admitir. Agora, eu tenho propostas concretas. Primeiro, eu acho que a oposição política deve criar um gabinete de estudo e análise para a alternância política. Eu acho que a oposição política deve criar uma ampla frente para a alternância política que exija, portanto, alterações pontuais nos instrumentos eleitorais, nos instrumentos jurídicos, portanto, que servem de suporte para a realização de eleições. Eu acho que uma das exigências que nós devemos fazer, e no caso, portanto, a oposição política, de forma clara, inequívoca, permanente e convicta, é a alteração do modo como se proveu, portanto, as pessoas na CNE. Eu defendo, portanto, uma composição que resulta da paridade entre todas as forças políticas e que os pares depois elegem o presidente da CNE. Portanto, com isso estou a dizer o quê? De que o MPLA, ao nível da Comissão Nacional Eleitoral Nacional, deve ter o mesmo número de comissários que a UNITA, a CASA, o PRS, a FNLA, e devemos incluir a sociedade civil. E esse modelo tem que estender-se às províncias, aos municípios. E depois, cada Comissão Nacional Eleitoral, no caso a Comissão Nacional Eleitoral, elege o seu presidente, a Comissão Provincial Eleitoral elege o seu presidente e a Comissão Municipal Eleitoral elege o seu presidente. Uma Comissão Nacional resultante deste modelo pode propiciar um processo eleitoral, portanto, transparente, justo e que pode fazer com que a vontade do eleitor se reflita efetivamente no resultado eleitoral. Mas também defendo que nesta perspectiva, necessário uma sala de situação da oposição, isto é, uma estratégia única da oposição de defesa e controle do voto, para que, do ponto de vista de dados, de resultados, possamos comprovar à sociedade e ao mundo, portanto, a fraude eleitoral ou, portanto, a transparência do processo eleitoral. Acho que pela responsabilidade do doutor, portanto, Sapalo Antônio, e tendo em conta a trajetória política, econômica, social e militar da nossa sociedade e aspirações da juventude angolana que quer fazer da paz o sustentáculo para a criatividade, inovação, empreendedorismo, para construirmos uma Angola que concorra para a qualidade de vida de todos, sobretudo desta geração e da próxima geração, portanto, são palavras que deveriam ser ponderadas. Certo. O ex-deputado defende ainda que a figura de desobediência civil não é inconstitucional e até é ensinado nas universidades, sobretudo, claro, em cadeiras de ciências políticas. Concorda com esta afirmação? Bom, no âmbito das ciências políticas, e nós temos estado a lecionar a sociologia política na universidade, essa figura existe, da desobediência civil. E conforme inicialmente ele esteve a dizer, e bem,
que consiste nas manifestações, na convocação de greve geral. O objetivo desta figura não é, portanto, provocar um golpe de Estado, ou seja, a alteração do quadro, portanto, ou do status quo por via da força. Não. É, efetivamente, de forma pacífica. De forma pacífica. E é uma figura que se recorre quando está efetivamente comprovado que o modus operandi do partido no poder atropela de forma grave, clara, inequívoca, a Constituição e as demais leis que conformam o ordenamento jurídico de um determinado país. Portanto, não é verdade que o golpe de Estado, a figura de golpe de Estado ou o ato de golpe de Estado seja constitucionalmente acolhida no nosso ordenamento jurídico. Não é verdade. Isso pode levar, portanto, a concluir também que a recorrência à força e mesmo a fraude para a manutenção do poder, portanto, esteja acolhida na Constituição. Não, nem o golpe de Estado, nem a fraude, nem a recorrência, portanto, às Forças Armadas e as forças policiais para se manter no poder, portanto, encontra acolhimento no nosso ordenamento jurídico, encontra acolhimento na nossa Constituição. O que encontra acolhimento é, sim, o cumprimento da lei, a não fomento da fraude, portanto, a realização de eleições transparentes e, caso haja, portanto, reclamações, recorrer portanto, à manifestação pacífica e, portanto, com a participação de toda a sociedade, usando vários recursos para pressionar as autoridades no sentido de se conformar os seus atos políticos em conformidade, portanto, com a lei. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Quero agradecer. Sim, eu agradeço a oportunidade prestada aqui para podermos interagir e dizer que em democracia é mesmo assim. Certo. O doutor Sapalo Antônio tem uma convicção, tem uma ideia diferente da minha. Eu também tenho uma convicção e uma ideia diferente da nossa, mas nós, como atores políticos, temos responsabilidades, não só para conosco, não só para com esta sociedade, sobretudo para com a nova geração, que precisa criar uma cultura política sem violência e que precisa criar uma cultura política virada para a realização do homem. E a realização do homem é o desenvolvimento sustentável que concorra para a qualidade de vida. Okay, muito obrigada, doutor. Nós é que agradecemos. Obrigada, esperamos contar consigo nas próximas oportunidades. Absolutamente. Bem, foi então a conversa com o académico e político Rafael Aguiar, ele que também é secretário nacional da Casa CE. Estivemos aqui a analisar, podemos assim dizer, a entrevista do Sapalo Antônio sobre a desobediência civil como a solução para a alternância do MPLA no poder. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Seguimos agora. O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, aplicou esta segunda-feira, dia 18 de janeiro, a primeira dose da vacina contra a doença a uma enfermeira em São Paulo, após a aprovação de 2 vacinas pela entidade reguladora brasileira. A primeira inoculação foi aplicada a Mônica Calazans, a 54 anos, enfermeira no Hospital das Clínicas na capital paulista, durante uma cerimônia presidida pelo governador de São Paulo, João Doria, o principal rival político do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Num discurso cheio de críticas implícitas a Bolsonaro, João Doria disse: "Isto é um triunfo da ciência, um triunfo da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte, a coragem e a alegria da vida", concluiu o governador de São Paulo.
Desporto na síntese. No desporto, Tanguy Ndombele, contratação mais cara da história do Tottenham, protagonizou um momento de magia neste domingo ao selar a vitória da sua equipa por 3-1 sobre o Sheffield United na Premier League. Foi um golo oportuno para a equipa de José Mourinho, uma vez que o esforço de Goldrick. O Tottenham assumiu o comando da partida logo na primeira etapa, com Aurier marcando logo aos 5 minutos e a finalização clínica de Kane para ampliar a vantagem aos 40 minutos. Desporto na síntese. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Foi então a nossa segunda presença informativa. Já sabe que nós voltamos e estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News, informação atualizada e cidadania.